Bem-vindo ao canal Marta Morosini. Cheguei ao fim, gente, do livro Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg. Eu falei que a gente iria falar do âmago do livro, né? É um método que ele desenvolveu porque ele percebeu que os atritos se formavam por esse ruído na comunicação. A gente não sabe expressar o que a gente realmente quer, a gente emite uma mensagem e a pessoa recebe de um jeito diferente, então a gente vai reagindo naquele bololô. O método da comunicação não violenta, ele pressupõe o seguinte, que num primeiro momento, quando você recebe uma mensagem de alguém, por exemplo, se alguém vem de uma forma agressiva para cima de você tem que observar, né? Então você tem que sair do julgamento e entrar numa posição de observador. No segundo momento, você tem que perceber os sentimentos que estão ali, né? O sentimento que está tentando ser expresso naquilo. E depois o que está por trás desses sentimentos, né? Não adianta a gente ler o livro só, a gente tem que praticar, tanto que eu já estou aqui com um lacradinho, vivendo a comunicação não violenta, que eu vou começar a entender melhor. Tem livros como Ame a Realidade, da Byron Katie, que também tem um método, que às vezes a gente leva anos para conseguir captar totalmente aquilo, porque é um método que às vezes é difícil a gente trazer aquilo para a vida da gente, incorporar na vida da gente, mas sempre existe alguma coisa que imediatamente você já pode implantar. Então esse comportamento de você perceber que quando a pessoa vem falando de uma forma violenta, na verdade o que ela tem ali por trás é uma necessidade não atendida. Se você consegue perceber isso, se você consegue sair do julgamento, se você tenta criar uma empatia com essa pessoa para entender o que realmente ela está querendo te dizer, e por outro lado, você também começa a querer se comunicar melhor, e aí eu trago aquele trecho, antes de falar uma grata coincidência aqui, no final desse livro, que foi uma coisa incrível, eu trago aquele trecho que eu falei para vocês das mulheres, que eu vou ler, porque eu não vou encontrar palavras melhores para dizer isso aqui. Ele no processo, né, ele vai conduzindo a gente para entender como a gente não se expressa legal de vez em quando. Isso gera a gente não ser atendido pela outra pessoa, porque a gente não conseguiu falar direito o que a gente queria, e uma grande frustração, né? Então ele fala a dor de expressarmos nossas necessidades versus a dor de não a expressarmos. No mundo onde somos frequentemente julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser bastante assustador. As mulheres, em especial, estão sujeitas a críticas. Durante séculos, a imagem da mulher amorosa tem sido associada ao sacrifício e à negação de suas próprias necessidades com o objetivo de cuidar dos outros. Devido ao fato de as mulheres serem socialmente ensinadas a considerar o cuidado com os outros como sua maior obrigação, elas muitas vezes aprenderam a ignorar as próprias necessidades. E aí ele segue. No seminário, discutimos o que acontece às mulheres que internalizam essas crenças. Essas mulheres, se chegarem a pedir o que desejam, farão isso de uma maneira que tanto refletirá quanto reforçará a crença de que elas não têm nenhum direito legítimo às suas necessidades e de que estas não são importantes. Por exemplo, por ter medo de pedir o que precisa, uma mulher pode simplesmente deixar de dizer que ela teve um dia cheio, está cansada e gostaria de ter algum tempo à noite para si mesma. Em vez disso, suas palavras saem como se fossem uma causa judicial. Você sabe, não tive um momento para mim mesma o dia todo. Passei todas as camisas, lavei as roupas da semana toda, levei o cachorro ao veterinário, fiz o jantar, fiz a marmita do almoço e liguei para todos os vizinhos para avisar da reunião do bairro, então implorando, que tal se você não?
vem a rápida resposta. Seu melancólico pedido provoca resistência dos seus ouvidos em vez de compaixão. Eles têm dificuldade para ouvir e valorizar as necessidades por trás dos pedidos. Lembra do passo a passo? O pedido, a necessidade. Mas como a mulher introjetou aquilo que ela não tem esse direito, na hora que ela se expressa, ela já expressa de um lugar de fragilidade, né? Já se expressa sem sentir que tem direito. E óbvio, aqui está lidando com o padrão tradicional de mulher cuidando da casa, mas a gente entende. A mulher trabalhadora que trabalha o dia inteiro, chega em casa, também vivencia a mesma coisa, né? Então eu achei isso muito, muito, muito interessante. No final, a mulher é novamente persuadida de que suas necessidades não importam, sem perceber que elas foram expressas de tal maneira que seria improvável obter uma reação favorável. Como a gente sente, né? Como é que a gente sente e como a gente fala. Tem que expressar claramente. O outro, a gente pressupõe que o outro entende o que está dentro da gente. E da mesma forma, o nosso parceiro, não, mas você sabe que eu te amo, você sabe que eu estou cansado, você sabe que eu estou fazendo isso por nós. Mas às vezes a pessoa não sabe, né? Ela quer ouvir. E quando você ouve, quando você cria essa empatia, quando você entende realmente o que o outro está sentindo, quando o outro vem de uma forma agressiva e você fala, peraí, pula para o observador. Que sentimento tem aí? Qual a necessidade que não está sendo atendida? O diálogo muda, né? O diálogo muda completamente. Aí ele segue aqui falando da escravidão emocional, a libertação emocional, que são 3 estágios, né? No primeiro estágio de escravidão emocional, você acha que você é responsável pelo que o outro sente. Aí no segundo estágio, você já se torna uma pessoa ranzinza, porque você sabe que você não é, mas você fica resmungando. Ai, não, eu só vou pensar em mim, eu não sei o que, tá. Mas ainda assim você tem aquela ligação com aquilo, você ainda se acha meio responsável, você reage, né? E no terceiro estágio da libertação, aí sim, você entende que você não é responsável pelo que os outros sentem, né? Você não pode sentir culpa, medo, não pode trabalhar nesse lugar que muitas vezes a gente fica, né? Começa a se sentir responsável por uma situação, acha que você fez alguma coisa, quer fazer tudo para resolver, aquilo te cria uma angústia, porque a gente só pode fazer o que está aqui dentro, se voltar aqui para dentro, que é onde a gente resolve as coisas, né? Então é muito, muito bacana esse livro, ensina a gente a se comunicar de uma outra forma, ensina a gente o quanto a gente tem que manifestar o que a gente realmente quer, não ter medo, não ter culpa, não se sentir responsável pelo sentimento dos outros, buscar fazer coisas prazerosas que atendam às nossas necessidades, e isso não é uma postura egoísta, né? É aí que eu te digo que nesse final eu tive uma grata surpresa, porque imagina, esse psicólogo que criou esse método, e ele é judeu, e ele trabalhou em vários processos de pacificação entre os judeus e árabes naquela região, então ele contribuiu muito nesse mundo, né? Eu não sei se ele está vivo ainda, mas durante essa trajetória de psicólogo dele, ele fez muitas coisas boas. No final desse livro, a postura dele é de profunda gratidão, né? Ele ensina, inclusive, como a gente receber elogios, não com uma falsa modéstia e nem nos achando incríveis por causa daquilo. Você, ao receber o elogio, você tem que entender na prática o que aquilo que você falou teve um impacto positivo, uma mudança na vida daquela pessoa. Então aquela pessoa, ela não deve falar para você, você é brilhante, você é inteligente, você é ótimo. Ela deve dizer para você, nossa, eu adorei
porque essa sua palestra, você me falou dessa ferramenta que eu hoje estou me comunicando muito melhor com meu filho. Olha que coisa bacana. Isso é uma forma de você receber um elogio sincero. E aí, olha que incrível, ele faz uma citação sobre o quê? Gratidão no final do livro. Quanto mais você se tornar um conhecedor da gratidão, menos você será vítima do ressentimento, da depressão e do desespero. A gratidão funcionará como um elixir que gradualmente dissolverá a concha dura do seu ego, sua necessidade de possuir e controlar. O seu ego, sua necessidade de possuir e controlar. A gratidão vai dissolver isso e transformará você num ser generoso. O senso de gratidão produz uma verdadeira alquimia espiritual. Torna-nos magnânimos de almas grandes. Sam Kim, que escreveu. Gente, olha como todas as coisas se encaixam. Eu fiz questão de falar da gratidão para vocês, porque ela é transformadora realmente. Aí pega o livro Comunicação Não Violenta, que eu nem tinha terminado de ler, porque tudo que eu estou gravando vem de inspiração. E chega no final do livro, tem uma super citação de gratidão. É muito incrível, né? É o que eu falei para vocês, para você. Eu tô falando com você especialmente, olha aqui, ó. Com você aqui, coraçãozinho. Tudo se encaixa, as respostas vêm. A gente encerra aqui então a nossa vivência do Comunicação Não Violenta. Eu vou continuar, ó, fazendo a prática, porque isso não é um livro que você lê uma vez. O da Byron Katie, o Ame a Realidade, eu já li 3 vezes, já fiz os exercícios e ainda assim tenho que ler de novo, né? São ferramentas que a gente vai pegando e cada vez que a gente lê, a gente aprofunda um pouquinho mais. Mas o importante é, vamos nos comunicar melhor, falar o que a gente sente, entender que a outra pessoa às vezes está falando uma coisa e por trás tem um sentimento, uma necessidade que a gente não está atendendo. Então ela não está tentando agredir a gente. Às vezes ela está fazendo um grito, está dando um grito de que ela quer ser entendida, mas ela não sabe como. Então vamos nos exercitar para isso, tá bom? Seja um, seja tudo, gratidão. Adorei estar aqui com você, viu? Beijo grande, até a próxima.